Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e hoje eu vou fazer a palestra das 15 horas para vocês. Então eu escolhi o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e eu escolhi a lição 136, que tem como título Filhos. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Eu vou ler primeiro, depois eu falo o meu entendimento. Então a lição diz assim: Filhos, vós, filhos, sedes obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Paulo, ele escreveu isso aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 1. E continua assim: Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas, igualmente, os filhos, que necessitam vigiar a si mesmo com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauraram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daquele aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo na circunstância dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhe devem. Não nos esquecemos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Olha que lição maravilhosa, né? Dá para a gente entender muito bem, principalmente nesse mês, né, de dezembro, onde, né, as energias, né, se tornam mais leve, mais suave, para que possa, né, promover, né, a transformação nos indivíduos. Então vamos lá, vamos dizer o que eu entendi. Então essa lição ela nos faz refletir, né? Refletir, e ela nos ensina, né, que todos nós temos o direito e o dever, na zona do serviço peculiar a cada um de nós, em prol da nossa própria evolução. Nós estamos aqui para evoluir no caminho reto do bem, né? Então está aqui em nossa própria evolução, né, como espírito imortal que somos e seres da criação divina, criado por Deus, né? Somos a criatura do Criador. Então, para isso, precisamos então trabalhar em prol da nossa própria evolução intelectual, material e espiritual. E não é só os pais humanos, né, que têm obrigação para com os filhos. Os filhos também têm obrigação para com os pais. E eles estão marcados por divinos deveres junto daqueles que Deus lhes confiou a guarda na vida terrestre.
sendo indispensável prestar obediência e respeito aos progenitores, né? E isso também pode se estender naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, né? Que pode ser uma avó, um irmão, um tio, né? Que muitas vezes, na falta deles, assume esse papel, ou então, né, o próprio pai e mãe dão a guarda, né, para essas pessoas. Então, isso também se estende a esses que estão nos lugares de pai e de mãe. E que tem tanto mais mérito quanto o seu devotamento, né, é menos obrigatório, ou seja, que eles escolheu para cuidar de você como filho dentro do espírito do Cristo, né? Ou seja, dentro do, do Evangelho de Cristo, né? Porque semelhante atitude é justa. Então é justo que a gente tenha obediência para com nossos pais, né? E os filhos precisam vigiar a si mesmo com bastante atenção, né? Principalmente na mocidade, naquela fase que todo mundo acha tenebrosa, né? Mas que é uma oportunidade para que a gente possa estar ensinando, né? Estar fazendo dele um homem de caráter, né? Então, nessa fase, eu coloquei assim, onde sofre de estranho esquecimento, e aí os jovens querem ser dono do mundo, eles querem fazer tudo que vem à cabeça, né? Desprezando e recusando as experiências de quem o precedeu, no caso os pais, né? E aí eles cometem desatinos de toda ordem, né? E aí vem o sofrimento, e eles sofrem até que a madureza dos anos lhe restaure a compreensão, né? Então, com o passar dos anos, eles vão se amadurecendo e aí vão compreendendo, né? E aí ele vai restaurar essa compreensão para que eles possam voltar mais tarde e desanimados ao ponto de partida, né? Ou seja, eles vão recomeçar de novo, querem recomeçar de novo. Mas vale lembrar que, infelizmente, nem todos conseguem, né? E alguns acabam por perder a atual reencarnação, como temos visto hoje em dia, tantos jovens se perdendo e desencarnando, né? Por não escutar e desobedecer seus pais. Hoje em dia isso está frequente praticamente, né? Mas sabemos também que muitas vezes os pais fogem à responsabilidade e deixam de cumprir, né, seus deveres para com seus filhos, em prol do progresso espiritual e intelectual de seus filhos, né? Estacionando em zonas inferiores, abandonando seus filhos ao próprio infortúnio, né? Então, eles deixam de cumprir, né? Porque esse título de pai e mãe é um título honrável. Mas, infelizmente, tem alguns que deixam de cumprir essa parte, né? E deixa os filhos, como eu falei aqui, ao abandono do seu próprio infortúnio, né? Mas não cabe aos filhos, né, puni-los ou censurá-los, pois só o fato de os pais terem trazido a vida corpórea já é o suficiente para a gente ter a piedade filial, né? Ou seja, perdoá-los. E não podemos esquecer que todos nós somos espíritos reencarnantes, a doutrina nos ensina isso, que a gente é espírito reencarnante e que a gente vem à Terra, né, para ressarcir os nossos débitos, né, e reconciliar-se com os nossos desafetos. E muitas vezes a gente vem nessa condição de pais ou de filhos, né? Então a gente não pode esquecer que todos nós somos espíritos reencarnantes. E a doutrina também nos mostra exemplos maravilhosos sobre a obediência e o respeito para com os pais. E a gente pode citar, principalmente agora nesse mês de dezembro, né, que nós estamos no mês de Natal, não é? O dia do nascimento do nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior.
Então a gente pode citar o exemplo dele e da sua família, né? E dizer que seus pais, José e Maria, junto com Jesus, são os maiores exemplos de obediência e respeito para com Deus, nosso Pai, né? Pai de todos nós, né? E Criador nosso. Nós somos a criatura do Criador. Nós somos todos irmãos em Cristo. Então, eles são os maiores exemplos, porque os seus pais, quando eles receberam essa missão, que eles iriam gerar, né, Jesus para auxiliar a terra, né? O anjo que o Senhor mandou vir falar com Maria, então eles receberam essa missão e eles praticamente eles eram crianças ainda, porque naquela época o povo se casava muito cedo, aos 13, 14 anos estavam se casando. E segundo os historiadores, Maria e José estavam nessa faixa de 13 a 15 anos. Então o anjo do Senhor veio avisar Maria que ela ia conceber, né, um filho, né, para ela não se ficar apavorada e, né, até ela falou, né, que ela seria digna, né, que Jesus podia fazer dela, né, o seu instrumento. E ela recebeu com amor e carinho e dignidade esse filho, né? E mas eles, segundo os historiadores, como eu falei, eles eram bem novos, né? E todo mundo já sabe a saga de Jesus, desde o seu nascimento, né, até a crucificação, né? Mas eu posso falar-lhes que eles cumpriram brilhantemente a sua missão, sem desobedecer a Deus, sem retrucar, sem reclamar ou blasfemar contra Deus, nosso Pai, né? Então eles cumpriram a missão e a gente vê, quem já assistiu os filmes, tudo, que Jesus foi obediente até o último momento. A mãe e o pai também. E Jesus também não foi só obediente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, como também obediente aos pais deles encarnados, José e Maria. Contanto que Jesus aprendeu a profissão do pai, que ele era marceneiro, né? Aí depois que ele foi cumprir a missão deles, que ele cumpriu em 3 anos, né? Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de obediência, né? Porque, de acordo, né, com os ensinamentos de Jesus, o pai e mãe, né, é aquela pessoa que Deus confiou para orientar o seu filho aqui na terra, com amor, com carinho, né, fazendo ele trilhar no caminho reto do bem, né? Então, Jesus ele cumpriu muito bem, e Maria e José também, né? E ao contrário dos jovens de hoje, que os jovens de hoje retrucam, desobedecem, né? E às vezes até chegam aos conflitos físicos. E ele se esquece que só os pais, mesmo com essa ingratidão dos filhos, é só os pais que auxiliam até o fim, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele vai falar sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? E no item 3 ele fala sobre a piedade filial, porque todos sabem que honrar o vosso pai e a vossa mãe é um dos mandamentos do decálogo que Moisés recebeu, não é? Então eu coloquei assim, que ensina-nos Jesus, né, que ele nos pede que além da gente amar os nossos pais, né, é nosso dever honrá-los também. Então a gente tem que amar e respeitar e honrá-los também. E isso também se estende àqueles que estão no lugar de pai e de mãe, como a gente já explicou lá na frente, né? Pois nas circunstâncias que a gente vê hoje em relação aos pais, o mais importante não é amá-los, não é amar e nem honrar, né? Ou melhor, não é amá-los e sim honrar. Então, de acordo com a situação que a gente vê hoje em dia,
Então, o mais importante não é amar, é honrar, através do respeito e da obediência, né? E que é preciso acrescentar ao amor aos pais o respeito, as atenções, as submissões e a condescendência, que nesse caso, a condescendência, essa palavra, quer dizer obediência. A gente tem que obedecer aos pais, porque os pais que honram esse título, ele não vai mandar você fazer coisas erradas. Ele vai te ensinar o bem, né? Vai te conduzir no caminho reto do bem. E que isso implica, né, na obrigação de cumprir para com nossos pais tudo o que a caridade manda para com o próximo e com mais rigor. A doutrina nos explica muito bem, né? Fala muito bem sobre a caridade. Paulo, ele nos explica muito bem o que é a caridade, né? Então, ele fala que o que manda a caridade para com o próximo, a gente tem que fazer com mais rigor em relação aos pais. E a piedade filial não é somente respeitar e assisti-lo na velhice. A piedade filial é auxiliar sempre, independentemente do que ele é ou o que ele foi para você. Porque a gente sabe que tem pais que não merecem esse título. E a gente sabe também que tem muitos filhos muito magoados com seus pais. Mas aqui a doutrina ensina a gente a entender, né? A doutrina explica que nós somos espíritos reencarnantes, como eu já expliquei lá na frente, né? E ela explica também que às vezes a gente vem no corpo de carne, no meio dessas pessoas que a gente, né, tem os nossos desafetos, e às vezes a gente pode vir sim como pai e filho, né? Então ele fala que essa piedade filial não é só atender na velhice, né? E a gente não tem que se preocupar com o que ele é ou com o que ele foi para nós, né? Pois a doutrina, nesse mesmo capítulo, ele ensina que, se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem e sermos indulgentes para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar menos aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda em relação aos pais. E a lição ela deixa bem claro, né, que os filhos que não devem descer ao turbilhão da insensatez ou do crime para atender aos caprichos venenosos dos pais que não honram esse título, né? Eles devem entender que eles vão encontrar no Evangelho de Jesus recursos adequados para retribuir aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem com amor e com carinho e respeito por eles ter te dado a vida, trazido a vida corpórea, para que vocês pudessem evoluir, né? E também na lição, ela pede também para que a gente não esqueça que o filho descuidado de hoje, o ocioso, o perverso, é o pai inconsciente e o homem inferior de amanhã. E ele não vai conseguir desfrutar a felicidade doméstica do lar, ele não vai entender. Por quê? Porque ele foi ocioso, ele, né, foi descuidado, foi perverso. Então ele não vai conseguir ser um bom pai e desfrutar dessa felicidade que só a família pode trazer, né? Então, filhos, respeitem e obedecem seus pais. Como a gente frisou aqui na lição, que honrar vosso pai e a vossa mãe é um dos mandamentos, né, que Moisés trouxe para nós, né, através do nosso Mestre Jesus, e deixar bem frisado que o importante não é você amá-lo, é respeitá-lo. É claro, se você puder amá-lo, vai ser melhor ainda, né? Mas o importante é honrar seu pai, né? Ter a piedade filial para com eles, principalmente
né, na velhice, quando eles precisam mais, né? E essa lição, ela é bem clara, ela nos ensina muito, né? Que os filhos têm sim obrigação para com os pais, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, e é essa a mensagem da palestra do dia de hoje. Então, muito obrigado pela atenção e fiquem todos com Deus.